Ora, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo, mas parece um circo mesmo não sendo. Creio eu que este vídeo se vai chamar Violência Doméstica é Unissexo. É que, mesmo sendo raro haver notícias de pessoas que são do mesmo sexo e estão juntas, na associação de que pessoas que são de sexo diferente têm experiências com abusos de uma das partes, hoje no JN prova que isto é unissexo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que tanto faz, pode ser homem ou mulher, e pode estar dois homens ou duas mulheres, ou um homem e uma mulher. Tanto faz. E até pode ser numa situação de amizade, e ou de negócio, e ou outra coisa qualquer. O que está em causa, como eu digo várias vezes em vários vídeos, repetidamente até a exaustão, é que, bom, te digo duas coisas. A primeira é, ninguém precisa de ir para a tropa para aprender a autodominar-se. É que pronto, da tropa, a condição para alguém conseguir fazer a tropa, mesmo que seja a coisa mais básica, eu não a fiz e pronto. Mas daquilo que me dizem, eu até conheço pessoas que estiveram lá, gostaram, outras que não gostaram, mas contudo, o mínimo para que a coisa não corra muito mal é um gajo saber autodominar-se. Caso um dos vários homens que estão na tropa não se domine, é fácil entrar em descontrole contra seja lá quem for que está lá. E ao acontecer isso, pronto, a pessoa vai ser castigada. Neste caso, o JN de ontem, que ainda hoje, dizia também uma coisa muito engraçada. Eu até pensei que eram duas mulheres que eu conheço, mas eu acho que não, porque mesmo sendo o mesmo nome e tendo idades semelhantes, eu creio que aquelas duas pessoas, pronto, não têm nada a ver com estas duas. Digo eu espero, porque pronto, se fosse uma daquelas duas pessoas, pelo menos a Catarina, que é uma mulher super especial. Eu espero que não tenha sido ela. Seja outro casal qualquer. Contudo, na consideração que é outro casal qualquer, como podemos ver, o que está aqui em causa é a emoção. Há sempre, ou as duas pessoas são mais ou menos emotivas, numa relação amorosa, ou uma das pessoas é mais emotiva e a outra é mais racional. E a pessoa que é mais emotiva é aquela pessoa que, em princípio, está na relação por causa de um sentimento. Contudo, é preciso ter algum cuidado nesta questão. Eu contra mim falo e pronto, e acrescento todos os outros exemplos que não fazem parte de mim. É que, porque por razões óbvias, e eu não, todos nós precisamos de companhia. Seja de pessoas amigas ou até pessoas que não são nada de amigas. Mas, na condição da solidão, a maior parte de nós prefere companhia. E, como há pessoas, lá está, incluindo eu, mas eu, há uns anos antes, há 10 anos atrás, eu era um gajo que não iria lidar muito bem com negações, com certas coisas. Não lidava nada bem com aquilo. Certas coisas que estavam associadas ao desejo e à emoção, quando elas eram negadas, eu tinha reações. Nunca cheguei a bater nem a matar pessoas, não é? Mas tipo, tinha reações assim menos gentis e menos delicadas com as pessoas que estavam comigo.
E isto para dizer isto é um evento que nós vemos em todas as idades possíveis, não é? Desde o Manel que tem 18 anos e matou os avós, até a Maria que tem 20 e sei quantos, ou 30, e também por causa de uma negação qualquer, bateu ou matou, seja lá quem for. Pronto. Isto são coisas que têm a ver, lá está, com o nosso desejo, com a necessidade de possuir, e esta necessidade de possuir está associada a uma espécie de necessidade de ter razão e de dominar, uma espécie de dominação da razão, e que é um problema também associado à história da humanidade em vários aspectos da mesma, desde questões puramente políticas até questões puramente económicas até questões puramente religiosas. Todos, sem exclusão, várias vezes repetiram eventos horrendos para mais alguém em prol daquilo que queriam produzir. E como havia uma resistência qualquer que negava tudo aquilo que queriam produzir, chegaram a fazer coisas agressivas e ou violentas contra terceiros. Hoje, na atualidade, temos também os negócios. Os negócios às vezes também usam essas táticas, né? Táticas, pronto, que são associadas a todo conteúdo puramente militar, neste sentido, em que a solução de um problema não passa pela conversação e, portanto, é a exposição das problemáticas do tema, mas sim na punição de seja lá quem for. Pronto. E então esta menina, mulher, que alguns matou a outra mulher, à facada, e não percebo, fez aquilo porque não aceitou que ela, portanto a parceira, negasse, portanto não quisesse continuar com ela. Coisas banais. Agora, o que eu tenho que dizer é à malta da esquerda, a esquerda em geral, as feministas todas, tudinhas, de cima a baixo, todas, tudinhas, lindas, que eu as adoro também, mas mesmo assim, elas têm que perceber isto. É que a violência associada aos homens nas relações amorosas tem a ver com esta questão. Tem a ver com a questão da necessidade de proteção e a emoção, e depois a capacidade ou não de saber lidar com a negação. E, portanto, a predisposição de cedência das várias coisas que podem se contradizer. Porque são duas pessoas diferentes. Não é? Se uma das partes... se nenhuma das partes quiser dominar nenhuma ou outra parte, em princípio, mesmo que se chegue, por exemplo, a momentos em que o Manel diz, olha, eu vou para ali, e a Maria diz, eu para ali não gosto, eu vou para ali, e os dois estão bem um com o outro, cada um para o seu lado, isto é o ideal. Depois, o que às vezes acontece é, o Manel vai para ali, a Maria não gosta daquilo, mas como ela não se sente segura pelo facto de ele estar ali com os amigos ou com umas amigas, ela quer estar presente para, pronto, sentir-se ali, mesmo que o ambiente não lhe agrade. Às vezes é igual o inverso. Não é? Portanto, a mulher vai ser com as amigas ou com outros amigos, e como o rapaz não se sente confortável porque se calhar desconfia de alguma coisa, da mesma forma que o contrário, não é? Ele vai para, digamos assim, para se confortar, para haver uma espécie de conforto nesta associação de que não vai haver um deslize, não é? Na escolha. E eu, pronto, ali, nestas questões, não é? Das oportunidades, é que felizmente hoje apareceu uma notícia a dizer, por exemplo, que os casos de pedofilia da Igreja iam ser condenados. Eu acho muito bem. Condenados e devem ser reeducados, e, portanto, a Igreja deve perceber que há um monte de conteúdos da própria Bíblia e afins que deve ser esquecido, nem deve ser mencionado. Porque esses casos também acontecem pela mesma razão. Não é? Existe uma expressão, neste caso na Bíblia e afins, que associa uma espécie de pureza total às crianças.
E os homens que, no fundo, querem essa espécie de juventude eterna e eu dessa espécie de pureza, não é, que está associada ali, facilmente, quando estão debruçados naquele assunto, há uma possibilidade de tentarem fazer aquilo que alguns fizeram na história da humanidade em prol da mesma razão. Da razão da possessão, mais a oportunidade de algo acontecer. Porque é um bocado aquela coisa, a Maria ou o Manel vai sair, e entretanto pode aparecer outra Maria, caso na situação do Manel, em que ele se sinta tentado a passar uns bons momentos com outra Maria, tendo em conta que já tem uma Maria. E essa Maria, também ao sair, também pode ter a mesma situação. Pode encontrar um Manel, que é diferente do seu Manel, e naquela questão da oportunidade, pode também tentar. Pronto. E é assim que as coisas vão rolando neste mundo todo. Contudo, uma vez mais o digo, e volto a repetir até que me digam, estou farto de ouvir a dizer a mesma coisa, ninguém precisa de aprender a autodominar-se no exército. É que pronto, eles lá têm assim umas técnicas de convencer a malta, pronto, em princípio resultam mais depressa porque pronto, é a lei da pancada. E portanto, a lei da pancada, que é aquela lei que eu evito ao máximo, é aquela lei que eu ponho em último lugar. Há malta que põe em primeiro lugar. E é o que eu digo, isto é só uma questão de autodomínio. Portanto, se as escolas, todas as escolas do mundo, principalmente todas as escolas do mundo, tanto faz em que país é que é, e portanto tanto faz quais são as bases culturais, o que interessa é que haja uma espécie de mecanismo educativo que vai ao encontro de um princípio de partilha e não de um princípio de inveja. É que o princípio de partilha diz que o carro que é do Manel, nesta questão do brinquedo, ok? Existe o Manel tem 8 anos e recebeu um carrinho, daqueles para tirar. Eu pelo menos gostava muito daquilo. E quando aparece outro Manel ou outra Maria que quer brincar com aquilo, o Manel poderá ter um reflexo comportamental negando emprestar aquele carro ao outro Manel ou à outra Maria para brincarem também, dizendo que aquilo é dele e portanto guarda aquilo para ele. E isto é, portanto, é uma demonstração de todas as causas problemáticas que estão associadas àquela questão da notícia e a outras mais, não é? E, portanto, o conteúdo de educação deve ir ao encontro de uma espécie de necessidade de partilha, não é? Em que diz, mas não, isto é teu, mas podes emprestar isto a mais alguém, não é? Portanto, enquanto aquilo vai ser teu na mesma, portanto, o Manel vai brincar agora um bocadinho com o carro, não é? Depois vai ser a Maria. E, entretanto, o Manel, olha, também ele tem ali um carro bem giro, tu brincas com o carro dele. E, portanto, há aqui uma relação de troca de coisas na qual existe uma espécie de regra principal que é partilhar e não adquirir e negar. Portanto, negar aos outros aquilo que se quer só para si. Isso é que eu queria. O grande problema deste mundo inteiro está aí só. Uma coisa extremamente simples que acontece até entre adultos. Como vemos aqui, e que está associado a maior parte das mulheres feministas e de esquerda associam a um machismo, mas mesmo eu não negando que existe um machismo, que também é cultural e histórico, existe, antes de tudo, uma falta de educação que vai ao encontro
lá está, da partilha e não da necessidade de autoexclusão e negação. Porque quando existe a negação e a autoexclusão, só existe porcaria. Só existe porcaria. Quando existe partilha, existe transformação para o bem de todos. E, portanto, eu já me esqueci como é que este vídeo se ia chamar, mas eu acho que ia ser relações sexuais unissexo. Não. Violência... Como é que é? Violência entre casais unissexo. É isso. Violência entre casais é unissexo. Porque eu mesmo que faça aquela comparação, por exemplo, do yin e do yang, entre o yin ser a direita e o yang ser a esquerda, há certos traços que eu posso associar facilmente a este tipo de questões, não é? A esquerda ser mais, digamos assim, mais pública quanto aos assuntos e, portanto, a esquerda ser muito mais aberta quanto aos assuntos. Contudo, pronto, pelo menos mesmo que nós consideremos que qualquer mulher pode ser também igualmente insensível a certos conteúdos, pronto, se nós formos a ver, as mulheres são os seres mais sensíveis à maior parte dos conteúdos, não é? Os homens é que normalmente se demonstram insensíveis. Mas pronto, a questão é que é tipo uma espécie de... Não é? É tipo uma aproximação. Eu não queria que alguém considerasse que os homens são assim e as mulheres são assado, não é? Portanto, é preciso percebermos e questionarmos este tipo de coisas quando aparecem em descrições, sejam verbais, sejam escritas, não é? Porque, pronto, a partir do momento que num grupo de pessoas, uma delas quer ser superior a todas as outras, essa mesma pessoa vai criar um problema para todas as outras. Quando nenhuma delas quer se demonstrar melhor que outra qualquer, todas têm portanto, um processo saudável e positivo para todos. Basta uma pessoa ter a vontade de dominar os outros. E o resto vai ter problemas para o resto da vida. E supostamente lá aquelas noções da religião e afins, supostamente o objetivo não é dominar os outros. Pronto. Eu cá, como sempre, sou meio ignorante. Mas pronto. Era porreiro a malta prestar um bocadinho de atenção a isso, porque já são mais de 20 séculos com o mesmo problema. Isto é muito tempo, mesmo muito tempo. Já descobrimos como dominar a eletricidade, fazer comboios, aviões, barcos, foguetões, tudo e mais alguma coisa. Já são problemas muito mais complexos que esse. Portanto, esse, em princípio, já devia ter sido resolvido. E pronto. E mais nada. A violência entre pessoas muitas vezes acontece por causa da falta de autodomínio da emoção, sendo que essa falta de autodomínio da emoção tem que ter aquela coisa que eu dizia no vídeo anterior, que é uma âncora, assim, uma coisa qualquer bem pesada, não é? Da racionalidade, para ela dominar, para ela não deixar o coração e a emoção controlar. Porque se for o coração e a emoção a dominar, tudo e todos vão ser destruídos. Tudo e todos. Sem exclusão. Estão a negar a emoção.